as boas notícias. Estamos vivendo um período de psicose em massa, que é verdadeiramente sem precedentes na história da civilização humana. A maioria dos palestrantes começa com piadas e coisas assim, mas eu vou direto ao assunto. Audiência rindo, não temos muito tempo. Vamos apenas às novidades aqui. Parece que, de repente, milhões de nossos compatriotas acordaram um dia tendo esquecido alguns dos fatos mais básicos sobre a realidade, como uma epidemia gigante do tipo mais estranho de amnésia. E no cerne deste caos intelectual está a confusão, ou, pelo menos a aparente confusão, sobre a identidade. A biologia humana, o gênero, uma doença mental chamada ideologia de gênero, dominou uma grande parte do público americano, assumindo totalmente o controle das nossas instituições públicas. Os discípulos deste culto foram convencidos, ou fingem estar convencidos, de que os homens são mulheres e as mulheres são homens. Que os homens podem ter filhos. E as mulheres podem ter pênis. Que uma mulher pode engravidar um homem que também pode dar à luz. E amamentar uma criança sem gênero. A audiência ri. Que de alguma forma os factos mais básicos da realidade e da biologia, factos que todas as pessoas em todo o mundo, durante milhares e milhares de anos, reconheceram intuitivamente, já não são válidos. É uma loucura total e é uma loucura que infectou a nossa sociedade. E que agora ameaça despedaçá-la, creio eu. E foi por esta razão que decidimos que tínhamos que fazer o nosso filme do ano passado, chamado O que é uma mulher, conforme mencionado na introdução, que documenta o meu esforço de um ano para confrontar e expor a ideologia de gênero. Nosso objetivo geral era explorar a ideologia de gênero, para mostrá-la como ela é. Mas, como o título sugere, este objetivo maior centrava-se numa questão aparentemente bastante simples e específica, que é, o que é uma mulher? Agora, recuando alguns anos, ocorreu-me, pouco depois de Bruce Jenner se tornar Caitlyn e ser imediatamente declarada Mulher do Ano, risos do público, e eventualmente se tornar um comentarista conservador na Fox News. Audiência rindo. Muitas transições estranhas acontecendo na vida dessa pessoa. A audiência ri. De qualquer forma, quando isso aconteceu pela primeira vez, ficou claro para mim que a palavra mulher deixou de ter qualquer significado. Se um cara chamado Bruce pode ser considerado a palavra homem também fica vazia de significado. Ocorreu-me também que este é um grande problema para a esquerda, para as pessoas que promovem esta agenda. Porque se a palavra mulher já não significa mulher humana adulta, então o que significa exatamente? E se a esquerda não consegue nos dizer o que significa, então como poderá usar a palavra? E se não conseguem usar a palavra, então como podem fazer coisas? Como organizar marchas de mulheres? E falar sobre os direitos das mulheres, ou dizer alguma coisa sobre as mulheres? Na verdade, como pode um homem dizer: eu me identifico como mulher se a palavra mulher não significa nada? É tão significativo quanto dizer: eu me identifico como um rabisco de Clifford ou quem é, o que é? Como alguém poderia se identificar como algo sem sentido? E se o fizerem, como devemos afirmar e respeitar o jargão? Eu não poderia afirmar bobagens, mesmo que quisesse, e não quero, e não farei. Então tornou-se óbvio para mim que esta questão, o que é uma mulher, apresenta um problema lógico insuperável para a esquerda, e então continuei fazendo-a pergunta e perguntando, e em todos os fóruns disponíveis para mim, que eram principalmente apenas o Twitter. E eles simplesmente ignoraram a questão na medida do possível. E continuaram fingindo que sua visão de mundo não era fatalmente incoerente e autocontraditória. E depois de anos deste jogo deles esquivando-se da questão, eu finalmente decidi que era hora de levar essa questão até eles, colocá-la na frente de seus rostos, confrontá-los diretamente com ela, confrontá-los com a incoerência de seus crenças. E assim começou uma busca que nos levou por todo o país, até mesmo do outro lado do mundo, até Alquimia e algumas outras regiões do terceiro mundo, como Los Angeles. Audiência rindo. E conversamos com supostos especialistas, médicos, terapeutas, professores, cirurgiões. Conversamos com as próprias pessoas trans, falamos com ativistas. Falamos com políticos. Falamos com pessoas comuns nas ruas. Conversamos com um cara nu, andando pela rua de São Francisco,
Porque eles literalmente andam nus naquela cidade. Não sei se você sabia disso. Foi novidade para mim. Falamos com políticos. Falamos com a média. Falamos com tribos nômadas, que viviam em cabanas feitas de esterco de vaca. Conversamos com todos que falariam conosco. Surpreendentemente, apenas uma vez tive que usar um megafone durante todo esse tempo. E aprendi bastante com essa aventura extraordinária e muitas vezes desconcertante e perturbadora. Parte do que aprendi foi uma revelação. Outras lições, creio, simplesmente enfatizaram e ilustraram o que eu já sabia. Mas, em qualquer caso, foi esclarecedor para mim. E foi uma época totalmente imersa na loucura mais vil e tóxica que o mundo já conheceu. No final de tudo, voltamos a uma verdade que eu, claro, já sabia antes de começarmos. Que a sua identidade biológica é inata. Está determinado para você antes de você nascer. Esta é uma decisão tomada por poderes mais poderosos do que qualquer um de nós individualmente. Você é homem ou mulher. Você não pode escolher a qual categoria pertence. Você não pode mudar de uma categoria para outra. Sua categoria não depende de sua aceitação ou concordância com ela. Então você poderia dizer, não sinto que sou isso. Não quero ser isso, mas isso é, na verdade, praticamente falando, irrelevante. Sua autopercepção pode entrar em conflito com a sua realidade, com as suas ideias sobre si mesmo. Mas a primeira não pode mudar a última. É possível que uma pessoa se perceba como algo que não é, portanto, posso me perceber como Oprah. Mas não importa o quão sinceramente eu me perceba como Oprah, não importa o quão chateado eu ficaria ao descobrir que não sou Oprah, ainda não sou Oprah. Posso mudar meu nome para Oprah. Posso usar uma fantasia para parecer Oprah. Bem, na verdade eu não poderia fazer. Isso seria blackface. E não é permitido. Plateia rindo. Esse é o tipo de apropriação que ainda não é permitido de alguma forma. Audiência rindo, mas eu não posso ser Oprah. Não posso ser algo que contradiga fundamentalmente a identidade com a qual nasci. Estou preso à minha identidade fundamental, goste ou não. Na verdade, eu tinha um eu que é. O que é um eu? Um eu é uma pessoa, um ser. Eu já tinha um eu muito antes de desenvolver qualquer percepção sobre mim mesmo. O eu é anterior às minhas percepções dele. Nasci quando criança, com muito pouca autoconsciência e, ainda assim, ainda era um eu. Eu ainda era uma pessoa, uma identidade. O self precede da autopercepção. O que significa que o self não pode ser fundamentalmente determinado pela autopercepção. Nosso trabalho é alinhar nossa autopercepção com a realidade de nós mesmos. Assim como é nosso trabalho alinhar a nossa percepção da realidade externa com o que essa realidade realmente é. E se os dois não estiverem alinhados um com o outro, então a percepção deverá ser alterada para se ajustar à realidade física. Não podemos mudar a realidade física para se adequar à percepção. E tudo isso significa que o seu sexo é determinado sem o seu consentimento. É uma questão de natureza, uma questão de realidade física. E essa realidade física fará de você homem ou mulher. Não existem outras categorias. Esses são os únicos. Ninguém pode transcender este arranjo binário. Ninguém pode ser verdadeiramente transgênero, é um erro de categoria. Na verdade não existe. Portanto, há pessoas que dizem que são trans e se identificam como trans. E usam o termo trans. Mas na verdade não são trans, pessoas trans não existem como categoria. Não é possível ser isso. É isto que faz da ideologia de gênero a crença de que o gênero é fluido, de que podemos escolher identificar-nos como homem ou mulher, de que os homens podem ter bebês e as mulheres podem ter pênis. E o resto, é isso que torna toda a ideologia insana, venenosa e destrutiva. E é também por isso que me oponho à ideologia de gênero. Oponho-me fundamentalmente. Porque não é verdade. Existem muitas outras razões para se opor a isso. E as pessoas falam frequentemente sobre isso. Os conservadores falam frequentemente sobre o efeito que isso tem sobre as crianças, o efeito que tem sobre as mulheres, o efeito que tem sobre os esportes femininos e as oportunidades das mulheres. E todas essas coisas são extremamente importantes. Mas essa não é a razão básica pela qual me oponho. Oponho-me a isso, antes de mais nada, porque não é verdade. E tudo o mais decorre disso.
Por que é tão prejudicial para as crianças? Porque não é verdade. Se fosse realmente verdade que um menino de 11 anos poderia ser uma menina, seja lá o que isso signifique, então seria verdade e não seria prejudicial. Mas não é verdade. E todos os danos. E se fosse realmente verdade que um homem que se identifica como mulher na verdade é uma mulher, então não é prejudicial permitir que ele entre no banheiro feminino. Porque onde ele pertence, porque ele é uma mulher. Mas ele não é. Não é verdade. Oponho-me a todas as coisas que não são verdadeiras, especialmente aquelas que corroem as realidades mais básicas e essenciais da vida. Agora, o que eu gostaria de fazer a partir daqui é abordar brevemente as 5 objeções principais a tudo o que eu disse e a posição que assumo e que muitos de nós provavelmente assumimos sobre este tópico. Porque estas são objeções que você provavelmente já ouviu falar. E penso que ainda há muitas pessoas que compreendem a realidade disto e que não são defensoras da ideologia de gênero, mas que serão tropeçadas por algumas destas objeções quando forem levantadas. Portanto, seria útil analisá-los. A primeira objeção é que eles dizem: bem, você fala sobre sexo e gênero como se fossem a mesma coisa, mas não são. Sexo é biológico, mas gênero é a compreensão ou o sentimento que uma pessoa tem sobre si mesma. A resposta: não, eu não. Bem, é isso. Essa é apenas a resposta. Ok, passando para o próximo. A audiência ri. Não, quero dizer, falando sério, essa é uma resposta apropriada para todas essas coisas. É apenas não e siga em frente. Agora, se eu tivesse que elaborar, diria que não acho que sexo e gênero sejam a mesma coisa. Foram vocês, como ideólogos de gênero, que essencialmente derrubaram a própria distinção entre sexo e gênero, que vocês arquitetaram. E isso foi projetado originalmente pelas pessoas que inventaram essas coisas. John Money, Alfred Kinsey, esses caras. Então, talvez tenha havido um tempo em que você teria concordado que há pelo menos uma diferença biológica entre uma mulher que é mulher e uma mulher que se identifica como homem. Se voltarmos 25 anos no tempo, essa mesma conversa estava acontecendo muito mais à margem, mas as pessoas que a defendem teriam a maioria admitido que, bem, uma mulher trans não é biologicamente uma mulher. Há uma diferença. Eles não admitem mais isso. Ok. Dizem que mulheres trans são mulheres. Eles apagaram essa distinção. Se você ainda afirmasse uma distinção definicional entre sexo e gênero, então teria que afirmar também que existe neste mundo uma categoria binária de masculino e feminino, e que aqueles que pertencem a cada categoria não podem cruzar entre as duas. Mas você não afirmará nenhum binário ou qualquer distinção de subconjunto entre as chamadas mulheres trans e mulheres. O que significa que toda a questão de gênero versus sexo não passou de um truque de mão. Foi uma isca e uma troca. Agora, quanto a mim, não tenho nenhuma utilidade para o termo gênero. Na verdade, todos deveríamos parar de usar esse termo. Essa seria a melhor coisa a fazermos. O gênero não existe no que diz respeito às pessoas. Gênero, originalmente, origina-se como um termo que se aplica às palavras, à linguagem. As palavras têm gênero, as pessoas têm sexo.